Passamos à continuidade da nossa pauta, que segue com o tema do 1166, da relatoria da ministra Laurita Vaz. E diz respeito ao recurso especial 1.982.304. É um processo para o qual está inscrito o doutor Ângelo Jorge Batman presencialmente. O recurso é do Ministério Público. Eu acho que seria interessante o Ministério Público falar primeiro, né? Então, Vossa Excelência e o doutor Ângelo se opõem à supressão do relatório? Não. Então, Vossa Excelência já tem a palavra para falar, depois falará o doutor Ângelo. Muito obrigada, senhor presidente. Senhora relatora, demais integrantes da terceira sessão, trata-se de recurso especial promovido pelo Ministério Público Federal e a tese aqui é se o crime do artigo 168A, que é o não recolhimento, não pagamento de contribuições previdenciárias, teria natureza formal ou natureza material. Essa questão ela está ligada, basicamente, à questão da prescrição, porque, quando se discutia, e essa é uma discussão antiga, inclusive solidificada no Supremo Tribunal Federal, a partir da súmula 24, e dentro do próprio Ministério Público Federal, inclusive contando com o enunciado da Câmara Criminal, se discutia a questão se o crime se dava a partir de cada momento de recolhimento e que não havia o pagamento, ou se seria necessário o fim do procedimento administrativo tributário. Se discutiu isso muito durante os anos 2000, mas acabou se consolidando a tese que seria necessário o pagamento, o fim do procedimento administrativo tributário, para que fosse consolidado o auto de infração e depois o fim, a representação para fins penais. Inclusive, a Receita Federal faz a representação após o fim do procedimento administrativo tributário. O que influencia uma coisa ou outra? Na prescrição, porque se considerarmos do momento em que foi recolhido, haverá uma prescrição. E se considerarmos do momento em que foi feito ou constituído o crédito tributário, haverá outra prescrição. E é exatamente o que se discute nesse recurso especial. Toda a questão está em torno da prescrição ou não. O Ministério Público Federal ele defende que é material e o faz numa jurisprudência consolidada, como eu havia dito, do Supremo Tribunal Federal, a partir da súmula 24, que diz que, para haver crime de natureza tributária, e aqui o 168A e o 337A do Código Penal também estão nessa linha, seria necessário o fim do procedimento administrativo. Portanto, o crime teria natureza material. Assim hoje, toda a política criminal do Ministério Público Federal, uma vez que existe o enunciado 79 da Câmara Criminal, que diz que os crimes da 8.137, da 168A e do 337A depende do término do procedimento administrativo e, consequente, constituição definitiva do crédito tributário, que seria a condição indispensável de procedibilidade. Por outro lado, nós temos também a própria resolução, a própria portaria da Receita Federal, que trata das representações para fins criminais, é expressa nesse sentido. Então, não poderia o Ministério Público Federal fazer a denúncia sem antes receber a representação, porque toda a política criminal está fixada nesse sentido. Por outro lado, sabemos também que a legislação hoje permite a extinção da punibilidade a partir de 2011 até o recebimento da denúncia. Então, essas representações hoje se fazem ao fim do procedimento tributário. Por todas essas razões, aqui defendo a procedência do recurso especial com a fixação da tese de que o crime do 68A é de natureza material e só se constitui após o término do procedimento administrativo e, consequente, constituição definitiva do crédito tributário. Há exceções, que são confissões do crédito, mas não é o caso dos autos. E, portanto, aqui a prescrição teria que correr ao fim do procedimento administrativo tributário. Passo, então, a palavra para o doutor Ângelo Jorge, para sustentar por até 15 minutos. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de consignar a minha satisfação em participar desse importante julgamento,
o que já é uma redundância, porque todo julgamento é importante, mas esse considero ainda mais, porque esse recurso especial está sob o rito dos repetitivos, foi admitido como representativo de uma controvérsia extremamente importante, que é discutir a natureza jurídica do crime de apropriação indébita previdenciária, cadastrado como tema 1166 na base de dados desse egrégio tribunal. É sempre uma experiência bastante enriquecedora participar dos trabalhos da COLEM da terceira sessão, nessa digníssima Casa de Justiça e Morada da Democracia. Aproveito para cumprimentar todos os senhores ministros e senhoras ministras, na pessoa do presidente dessa terceira sessão, o excelentíssimo senhor doutor ministro Ribeiro Dantas, e gostaria também de deixar aqui consignado meus cumprimentos e render minhas homenagens à excelentíssima senhora doutora ministra relatora Laurita Vaz, que está realizando a última sessão de julgamento após 22 anos de relevantes serviços prestados nesta Corte de Justiça. Cumprimentar também a subprocuradora federal, extensiva a todo o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, que sabe muito bem o que é representar os vulneráveis, os menos favorecidos, e também meus colegas advogados. Excelências, o presente recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal, fundado no artigo 105, inciso 3, alíneas A e C da Constituição Federal, visa a reforma do venerando acórdão proferido pela COLEM da 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que, por maioria de votos, concedeu a ordem de habeas corpus impetrado por este defensor em favor de Elaine Ferronato Galo, para determinar o trancamento da ação penal proposta contra a recorrida em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. A hora recorrida foi denunciada pelo Ministério Público Federal por suposta transgressão ao artigo 168-A, parágrafo 1º, inciso 1, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. Os crimes descritos na inicial acusatória estabelecem uma pena máxima de 5 anos de reclusão, e, sendo assim, pela regra do artigo 109, inciso 3 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal dar-se-á em 12 anos. Segundo narra a denúncia ainda, os supostos delitos teriam sido consumados no período compreendido entre janeiro de 2007 e janeiro de 2009. Nesse diapasão, quando a denúncia foi recebida em 22 de abril de 2021, já havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva de todos os crimes descritos na exordial. O acórdão de afetação do presente recurso especial concedeu a ordem de habeas corpus, determinando o trancamento da ação penal em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, porque, de forma acertada, considerou a apropriação indébita previdenciária como crime omissivo próprio e formal, que se consuma, excelências, com a ausência do repasse à Previdência Social das contribuições descontadas dos empregados, prescindindo da constituição definitiva do crédito tributário na esfera administrativa. Excelências, ao contrário da argumentação da recorrente, a turma julgadora não negou vigência ao artigo 111, inciso 1º, e nem ao artigo 168-A, ambos do Código Penal. A própria descrição do tipo penal exige apenas a inércia do sujeito ativo no repasse das contribuições, que é a omissão. Vejamos. Assim diz o artigo 168-A do Código Penal: deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. E qual é o prazo e a forma legal ou convencional? A resposta dessa pergunta
está no Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional, o tributo está sujeito ao lançamento por homologação de responsabilidade exclusiva do contribuinte, não sendo necessária a instauração de qualquer processo administrativo fiscal para sua consumação. Sendo assim, excelências, o sujeito passivo possui o dever, repito, o dever de antecipar o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa, ficando sujeito apenas à concordância futura, que é feita por homologação. Logo, analisando o Código Tributário Nacional, fica claro que o tipo penal descrito no artigo 168-A do Código Penal constitui crime de natureza jurídica formal, consumando-se quando ocorre a omissão em repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas ou descontadas dos empregados, que são segurados. Nesse sentido, cabe ressaltar elucidativo trecho do acertado e corajoso voto do eminente relator desembargador federal Maurício Catto. Abro aspas. A fim de verificar adequadamente o termo à quo do prazo prescricional, consumação do delito, necessário se faz a análise da natureza jurídica do crime de apropriação indébita previdenciária, prevista no artigo 168-A do Código Penal. Há quem entenda que o direito de apropriação, o delito de apropriação indébita previdenciária é crime material, sendo que somente após a constituição definitiva do crédito tributário, com o esgotamento da via administrativa, poderia se considerar o delito consumado. A meu ver, contudo, o tipo descrito no artigo 168-A do Código Penal constitui crime omissivo próprio e formal, que se consuma com a ausência de repasse à Previdência Social das contribuições descontadas dos segurados empregados, prescindindo da constituição definitiva do crédito na forma da súmula vinculante 24 do STF, além de ser desnecessária a comprovação da efetiva apropriação do numerário pelo réu, seu propósito de fraudar ou de causar dano à Previdência Social. Nestes termos, o marco inicial da contagem da prescrição da pretensão punitiva estatal se dá a partir da mera ausência de repasse do valor das contribuições previdenciárias descontadas dos empregados, que, segundo a denúncia, ocorreu com a ausência do recolhimento das contribuições relativas às competências de janeiro de 2007 a dezembro de 2008. Cabe ressaltar ainda que, na hipótese de apropriação indébita previdenciária, o tributo está sujeito ao lançamento por homologação, de responsabilidade exclusiva do contribuinte, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional, não sendo necessária a instauração de qualquer processo administrativo fiscal para a sua consumação. Assim, mesmo que se considerássemos a aplicação da súmula vinculante 24 do STF, ou seja, que se cuida de natureza material, a constituição do crédito tributário se daria pelo lançamento por homologação, que ocorre em data coincidente com o não recolhimento do tributo. Fecho aspas. Senhores ministros e ministras, o voto do relator do acórdão de afetação é primoroso ao reconhecer que a apropriação indébita previdenciária é crime omissivo próprio e formal, havendo o desconto dos empregados das quantias relativas à contribuição previdenciária e a posterior omissão no seu recolhimento aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, consuma-se o delito. Nesse sentido, faz-se necessário reconhecer que o prazo prescricional começa a fluir a partir da verificação da conduta omissiva, de deixar de recolher no prazo legal a contribuição devida à Previdência Social, que tenha sido descontada do pagamento efetuado aos empregados, aos segurados, nos termos do artigo 111, inciso 1º do nosso Código Penal. Logo, o acórdão está em perfeita consonância com a legislação e sua interpretação jurídica deve prevalecer.
Por fim, nobres ministros e ministras, se a apropriação indébita previdenciária acabou sendo inserida na súmula vinculante número 24, de forma equivocada, sob a minha ótica e de muitos operadores do direito, o que nos cabe é fazer exatamente o que estamos fazendo nessa histórica, nessa importante sessão, aprofundar o debate jurídico e solucionar a controvérsia. O direito está em movimento e, fatalmente, essa discussão chegará também ao Supremo Tribunal Federal, para que a Corte Suprema também revisite essa matéria. Sendo assim, excelências, para não ser redundante, reitero todas as manifestações da recorrida constante nos autos. Mais uma vez, espero que seja negado o provimento ao presente recurso especial. Muito obrigado. Ministra Laurita. Senhor presidente, senhores ministros, eu saúdo inicialmente a doutora Luísa Cristina e o doutor Ângelo Jorge Batman, é assim a pronúncia, excelência? Batman, pelas sustentações orais. E, como vossas excelências já verificaram, eu estou firmando uma tese aqui com relação ao artigo 168-A, parágrafo 1º e 2º do Código Penal, inciso 1 do Código Penal. E eu fiz um voto longo. O voto está da página 4 até a página 19, na linha da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, né, pela súmula vinculante, no 24, e também precedente desta Corte. Mas eu vou fazer uma referência, que eu faço aqui no final do voto, que este caso tem particularidades. Então, na página, eu não vou poder ler tudo hoje, mas eu estou dizendo o seguinte, que na página 19, eu estou esclarecendo qual é a situação desses autos. Estou dizendo o seguinte, a recorrida foi denunciada pela suposta prática do crime do artigo 68, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal. Conduta essa examinada pelo tribunal de origem no acordo recorrido. A tese a ser fixada deverá ficar limitada ao referido delito. Por todo o exposto, eu estou dizendo o seguinte, proponho para os fins do artigo 927, inciso 3, combinado com o artigo 1039, seguido do Código de Processo Civil, a reafirmação do entendimento consolidado desta Corte Superior e a resolução da controvérsia repetitiva com a tese seguinte, que leio entre aspas, o crime de apropriação indébita previdenciária previsto no artigo 68-A, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal, possui natureza de delito material. Aí o exame eu fiz amplamente no voto, que só se consuma com a constituição definitiva na via administrativa do crédito tributário, consoante o disposto na súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas. No caso concreto, verifico que é impossível, desde já, a aplicação da tese ora firmada, já que o recurso especial foi interposto contra acordo proferido em habeas corpus, que não foi instruído com todas as peças necessárias para averiguar a data da consumação do delito. Na hipótese, não se pode afirmar com absoluta certeza como e quando se deu o lançamento definitivo, em especial porque não foi juntado aos autos a cópia integral dos processos administrativos fiscais descritos na denúncia. Outro, sim, eu até afasto essa reanálise de prova que eu coloquei aí. A Corte de origem deverá realizar novo julgamento do habeas corpus impetrado na origem, observando a tese ora firmada, que é a tese que eu faço. Até a prescrição levantada aqui pelo novo advogado tem que ser reexaminada com base aí no exame de quando se deu o lançamento definitivo aqui no caso. Então, é isso que eu estou afirmando, e a tese é só com relação à natureza desse crime, apropriação indébita previdenciária. Aí cito o artigo. É um crime material, consumação com a constituição definitiva do crédito tributário, incidência da súmula vinculante no 24 do Supremo Tribunal Federal,
reafirmação do entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça. Recurso especial parcialmente provido, com fixação da tese, aí a tese repetitiva, que está no item 3 da ementa. Para os fins do artigo, já li, né, está citado, no voto está citado. Então, recurso especial parcialmente provido nesse ponto. A Corte vai examinar a situação levantada pela defesa, porque eu não tive condição de examinar, porque os autos não foram devidamente instruídos. É como estou votando, senhor presidente. Perfeito. Então, Vossa Excelência dá parcial provimento, firma essa tese de que o crime de apropriação indébita previdenciária possui natureza de direito material que só se consuma com sua constituição definitiva na via administrativa do crédito tributário, consoante disposto na súmula vinculante 24 do Supremo, e, para isso, dá parcial provimento ao recurso especial, não é isso? Isso, exatamente. Bom, então, como vota o ministro Rogério Schietti? Acompanho, senhor presidente. Perdão, desculpe. Como vota o ministro Sebastião Reis? Acompanho. Rogério Schietti. Acompanho. Ministro Reinaldo Soares da Fonseca. De acordo com a relatora, senhor presidente. Ministro Antônio Saldanha. Acompanho, presidente. Ministro Joel Paciornik. Da mesma forma, senhor presidente, acompanho. Ministro Messoda Zulay. Ministro Jesuíno Rissato. Acompanho, eminente relator. Ministro João Batista Moreira. Também acompanho a eminente relatora. Então, proclamo. A turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial, fixando a tese nos termos do voto da relatora.